gosto de absorver energia boa, conteúdo bom. E lógico, né? Eu não vou ser egoísta. Eu quero compartilhar também esse conteúdo com vocês. Por isso, nós convidamos mais uma vez ele, Coronel Tarley, que esteve conosco no episódio número 1. Coronel, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite mais uma vez. Grande Neto, boa tarde a todos os ouvintes do nosso podcast Stakeholders. É uma grande satisfação estar aqui de volta. A gente esteve aqui no primeiro dia, né, no lançamento. Isso. É um grande lançamento, né, que foi feito. Te parabenizo pela iniciativa, né, por oportunizar para as pessoas conhecimento, acesso ao conhecimento gratuito, né? E a gente está aqui para somar com o seu programa hoje. Maravilha, obrigado mais uma vez, porque o senhor é de Goiânia, então o senhor veio de forma voluntária. E quando eu falei pro senhor, você, Neto, é só você falar dia e hora, né? E graças a Deus, agradeço a Deus por ter colocado pessoas desse jeito na minha vida, na minha trajetória. Isso é bom demais. Tarley, Jonathan Tarley, Isso. Coronel Tarley, como que o senhor quer que eu converse com o senhor hoje? Jonathan Tarley. Jonathan Tarley. Ou só Tarley mesmo. Então, tá bom, então vou chamar de Tarley, porque pra mim vai ser mais fácil, pode ser? Isso, pode ser. Tarley, então olha só. Eu conheço um pouquinho do senhor, mas quem tá nos ouvindo, às vezes não tem oportunidade de participar do nosso programa de estreia, então às vezes não conhece a sua trajetória profissional. Nos conte, quem é você? Quem é o Tarley? Onde nasceu? Onde mora? Se tem esposa? Se tem hobby? Conta um pouquinho. Só agradecendo pelo convite, né? Eu falo que falar sobre finanças pessoais para mim é um propósito de vida, é algo que a gente tem grande dificuldade por não ter acesso ao conhecimento, Isso. né? E já entrando na sua pergunta, né? Eu ingressei na Polícia Militar em 2002, né? Sou oficial da Polícia Militar, casado há 11 anos. E até 2013, né? Eu nunca tinha, cara, mas eu tô sendo promovido e parece que cada vez eu tô mais pobre. As coisas não estão evoluindo, a gente ficando com mais dificuldade, o orçamento mais apertado. E aí eu fui fazer um mestrado de regional. E aí a gente começou a estudar um pouquinho sobre finanças. Quando eu comecei a ler ali, né, Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, e descobri que estava na Corrida dos Ratos, assim, me deu um choque, né? Eu falei, caramba, eu tava ignorante demais. Então, assim, porque a gente percebe, né, que quando você está nessa Corrida dos Ratos, você não consegue perceber o que você está fazendo com o seu orçamento que não lhe permite prosperar. Porque a Corrida dos Ratos é quando você compra e gasta, né, todo o dinheiro que você tem. Você está ali numa situação que você fica cego, não é? E aí, a partir de então, a gente começou a ajustar o orçamento, né? Nunca tinha feito um orçamento, não sabia o quanto ganhava, o quanto gastava. Meu patrimônio líquido da época, eu cheguei a fazer conta, né? Coloquei no papel, eu vi que aquilo que a gente usava de crédito era maior que o patrimônio líquido, ou seja, se eu vendesse tudo que tinha, com 15 anos de profissão, estava devendo. Olha só. E aí eu falei, cara, que sacanagem. Eu arrisco minha vida, corro risco profissional, né? E aí chega com 15 anos de profissão e tá com patrimônio zerado. Eu falei, cara, esse é o tipo de coisa que eu vou mudar minha vida e vou ensinar pro resto da vida de graça. Por isso que eu saí lá de Goiânia e veio aqui. Que é realmente propósito de vida, ganhamos. né? E aí, Neto, em 2015 eu conheci o Ministério CRAU, Ministério de Finanças à Luz da Bíblia, justamente por conta disso. Eu comecei a estudar muito sobre finanças, li todos os livros de educação financeira. E aí um dia eu joguei no Google lá, né? O que a Bíblia fala sobre finanças? E aí me apareceu um livro, né, chamado Seu Dinheiro, que é o livro base do Ministério CRAU, Finanças à Luz da Bíblia, né? E aí lá eu vi que tinha princípios bíblicos para as nossas finanças que eu não sabia. Talvez muitos dos ouvintes que são cristãos não sabem que existe isso. A Bíblia tem mais de 2.350 versículos que tratam sobre bens, posses, dinheiro e finanças. Só que muitas vezes eu falo que às vezes é ignorante, que a gente não tem acesso a conhecimento, depois é tolo, porque a gente não aplica em nossas vidas. Ótimo, olha só que legal, né? E é tão interessante, o senhor falou algo muito bacana no começo, que foi, eu não tive acesso à educação financeira na minha adolescência, na minha juventude, e às vezes nós esbarramos com essa dificuldade, com essa falta de gestão na vida adulta, né? Justamente. Que é onde às vezes a gente não pode errar tanto, enquanto a gente é mais novo, às vezes você pode arriscar, Justamente. mas depois, às vezes, o risco nós temos que reduzir, né? E é interessante, a semana eu tava lá em Lusiana, conversei com o pessoal aqui agora, eu tava me dando um treinamento sobre gestão financeira empresarial. E não tem como você falar de finanças empresariais e não falar de finanças pessoais. Certo. Eu tava mostrando para eles por que as nossas empresas, às vezes, elas não prosperam. Justamente porque nós não aprendemos a controlar o nosso dinheiro pessoal. Justamente. E você acha que nós vamos saber controlar o dinheiro empresarial? Leva a mesma sistemática para o mundo empresarial. A mesma coisa. Isso. Então, é o que o senhor sempre gosta de falar muito, é o mindset, né? Se eu não compreender como que eu vou trabalhar com o dinheiro no meu bolso, com certeza eu não vou conseguir gerenciar uma empresa. Para os cristãos é a metanoia, né? Mas renovar e ter a transformação da vossa mente. Ótimo. Sim, é interessante, né? É até algo que de vez em quando acontece comigo, né? O pessoal acha que nós somos milionários. O pessoal acha que nós temos dinheiro para todo lado e sai pedindo dinheiro emprestado. Só que, na verdade, nós não somos melhores que ninguém. Justamente. Que ninguém. A verdade é porque alguns momentos das nossas vidas, eu não sei o senhor, mas eu passei, e às vezes a gente até passa, por dificuldades financeiras. Justamente. E que a diferença é que, durante a dificuldade financeira, nós conseguimos aprender com aquilo dali. Justamente. E eu acho que
essa é a diferença nossa para outras pessoas. Porque o pessoal passa pela dificuldade financeira e continua no erro. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, se for até possível, o senhor abriu alguma experiência de algum momento na sua vida, porque o pessoal escuta, é o servidor público, já tem muito tempo, ele é referência, então não passa por dificuldade financeira. Não é bem assim, né? E se tem algum caso que o senhor pode compartilhar conosco, que já passou alguma dificuldade financeira que o senhor, a sua esposa, teve, e vocês tiveram essa virada de chave e conseguiram mudar a situação? Né? Assim, eu digo que, e você já começou a falar muito bem, que o primeiro ato que a gente tem que fazer é a mudança de mentalidade. E para ter essa mudança de mentalidade, a gente tem que cair a ficha. E muitos dos nossos ouvintes agora talvez não sabem quanto ganha nem quanto gasta. E a primeira regra de ouro em finanças é nunca gastar mais do que ganha. Então, para os nossos ouvintes, né, a primeira dica que eu dou é de colocar no papel mesmo. Eu lembro que eu rabiscava, peguei uma papel A4 e enchi o A4 ali, cartão de crédito, financiamento de casa, financiamento de carro. E aí você começa a falar, cara, que perturbação isso. Porque assim, na verdade, a gente sempre percebia que estava faltando dinheiro para finalizar o mês. Até como servidor, eu digo que quando você passa um concurso público, a pessoa acha que você ajeitou a vida, né? Mas você fecha duas portas, a da pobreza e da riqueza. Essa frase eu gosto de usar muito, eu aprendi ela com o senhor. Por quê? Explica pra nós aí. Porque é o seguinte, você também não vai passar mais dificuldade, porque você tem estabilidade, né? Você vai ter o seu salário mensal, mas também, se você não tiver visão, acaba que o seu padrão de vida, ele sempre vai estar no mesmo limite ou acima daquilo que você ganha. Então, assim, eu digo que, até antecipando uma pergunta que você vai me fazer aqui, né? Qual que é a grande sacada? Sempre viver um degrau abaixo. Ótimo. A partir do momento que eu peguei isso, lá atrás, 2015, né? Que eu devo ver ali um padrão, um degrau abaixo, eu nunca deixei de ter, né? Aquela métrica financeira, a divisão do salário e uma reserva de emergência. E seja ali R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, porque hora ou outra você passa por imprevisto na vida, né? O cachorro adoece, né? O menino quebra a perna, o telhado cai, né? Bate o carro. Se você não tiver uma reserva ali que seja pequena para esses imprevistos, você acaba tendo que ter acesso ali a situações constrangedoras, né? De pedir empréstimo, acesso ao crédito. Então, assim, mas para ter um raciocínio mais lógico e assim ser um pouco mais didático, Neto, todo livro de educação financeira que a gente for ler, ele vai passar por algumas etapas. E você já citou a primeira, que é a mudança de mentalidade. Qual que é a mudança de mentalidade? De não querer viver de aparência, de não viver um padrão acima das suas possibilidades, né? De poder comprar realmente aquilo que você precisa. Tem muita coisa. Hoje, o mercado, as redes sociais, a inteligência artificial, está totalmente estimulando ao consumo. Isso e às vezes mesmo. Você compra coisa que não precisa e nunca vai usar. E aí você olha na sua cara, tá cheio de trenheira lá que não usa. Então, depois que você muda a mentalidade, faça um orçamento, coloque no papel ali o que você ganha, o que você gasta e tente ajustar para que no final do mês você chegue ali no azul. Né? Depois que você faz o orçamento, né, que você ali viu a sua realidade, eu falo que a gente tem que aprender a poupar, né? Neto, durante 15 anos eu não poupei R$1 do meu salário. Que fantástico, né? Rapaz, era gastando cartão, usava o limite Shakespeare, aquele negócio, né? Ganha 5, o limite é 5, meu salário é 10. Mas a última que você estuda educação financeira, e você vê ali que você paga 300% de juros no limite cheque especial, você fala, cara, que eu tô sendo comido pelas pernas pelos juros. E aí você ajusta o orçamento para viver dentro daquele patamar, e aí você poupa quando você recebe. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo poupar, mas é logo, se você espera finalizar o mês, não vai sobrar nada não. Aquela, se sobrar eu poupo, então você nunca vai conseguir poupar. Nunca vai conseguir poupar. O ato de poupar tem que ser assim como você, para os cristãos, né? Eu falo que, no ponto de vista de fidelidade do dízimo, né? Você separa ali assim que você recebe, que você não pode nem gastar aquilo que você recebe sem honrar primeiro a Deus, que é o nosso provedor. E essa é a primeira lição do CRAU, né? Soberania de Deus. Então, assim, depois que você separou o seu dízimo, você pode separar uma parte ali para realizar os seus sonhos, para pagar os seus compromissos financeiros. Tem até um livro muito bom que eu gostaria de indicar, que chama Os 5 Segredos da Riqueza. Repete de novo para nós, por favor. O livro 5 Segredos da Riqueza. Tem ele até ali no Google, né? Você joga lá, aparece o PDF dele. Ele ensina a pessoa a fazer uma gestão financeira por métrica. Uma métrica financeira, né? Alguns educadores financeiros chamam de 50, 30, 20, né? 50% do seu salário fica para as despesas, 30% para o consumo e 20% para você ofertar e realizar seus sonhos. No livro, nos 5 potes, ele divide em 5 partes. E aí entra lá a realização de sonhos, entra o seu consumo, entra a parte de generosidade, entra a parte do seu consumo. Mas o que é mais importante nisso? É de alinhar, né, o seu orçamento para que você fique ali gastando mensalmente de 50% a 60%, para que você tenha uma margem ali para você poder poupar, para você ter sua reserva de emergência, para você realizar os seus sonhos, né? E a gente acaba tendo, assim, necessidades que são criadas. Isso. Né? Dos temas que a gente aborda nas palestras de educação financeira é a diferença entre desejo e necessidade. Necessidade é o que eu preciso, desejo é aquilo que está no campo do sonho, da mente, né? Mas o seu sonho, ele pode se tornar uma realidade se você se planejar. Só que as pessoas não têm o hábito de planejar financeiramente. Então, olha só, eu mudei a minha mentalidade, não querer aparecer, não querer, né, de viver dentro do padrão da realidade. Tem um orçamento.
aprendi a poupar. E aí eu vou formar uma reserva. Aí a pessoa me pergunta, Neto, Coronel, mas eu estou endividado. Você vai ter que entrar com uma estratégia, com um plano para poder sair das dívidas. Porque enquanto você não quitar o seu superendividamento, né? E a gente já falou sobre isso aqui no tempo passado, que 80% das famílias estão superendividadas, você não vai prosperar. Não dá para querer investir devendo. Eu até falo, né? Muitas pessoas falam, cara, me dá uma dica para ficar rico. Eu falei, paga suas contas. É isso mesmo. Paga primeiro suas dívidas. Porque assim, os juros, né? Acaba que muitos policiais nossos, né? Eu sou comandante de um batalhão, eu vejo policial fazendo ali hora extra. E aí eu passei todos eles por educação financeira. Eu fiz palestra para todos eles. Falei, cara, se você sair do consignado, empréstimo consignado, de pagando juros, que é 2 vezes, você pega 50 vai pagar 100. Você não precisa fazer o consignado. Porque você está trabalhando para pagar juros. E isso tem um negócio que a pessoa está perdendo tempo da vida dela, né? É isso. Então, assim, deixa de estar com a família dia de sábado e domingo para poder trabalhar, para pagar juros para banco. Isso é desinteligente. Então, assim, realmente, o meu povo padece por falta de sabedoria. Eu falo que isso que a gente compartilha, né? Assim, no sentido de abençoar as pessoas mesmo, né? Que elas possam tirar as vendas dos olhos. Só um testemunho aqui rápido, você me perguntou sobre um caso. Eu dei uma palestra, Neto, sem citar nomes, né? Que eu falo que isso é tipo um trabalho de psicologia. Eu dei uma palestra numa associação nossa, e aí um rapaz, né, que me conhecia, me procurou no final da palestra. Ele falou, Coronel, você descreveu minha vida. Eu estou endividado, e o pior, Neto, ele tentou suicídio 2 vezes. Só não suicidou porque ele não conseguiu disparar a arma na cabeça dele. Olha só. E eu achei que, assim, que era uma dívida muito grande. Falei, cara, o que é que você está devendo e tal, né? Vamos ajudar, porque assim, só não tem solução para a morte. Para a vida, quando tiver vida, a gente tenta resolver. Né? A dívida dele era R$22.000, com o tio dele. Só que o tio dele, como ele não estava conseguindo pagar os juros, estava cobrando e passando vergonha dele na frente da família. Entendi. E num desses constrangimentos, o cara chegou em casa, cara, eu vou dar um tiro na minha cabeça. E eu falei pra ele, cara, deixa eu te falar um negócio aqui. A primeira sacada que eu tive quando eu comecei a estudar isso foi o seguinte: se eu dei um passo além das minhas possibilidades, qual que é a possível solução imediata? É voltar um degrau abaixo. Eu até te falo que eu quero escrever um livro sobre isso, né? Eu tenho que tirar das ideias e escrever. Um degrau abaixo. Eu falei pra ele, pra esse rapaz, você tem algum bem, alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho um Onix aqui que vale 45 mil. Eu falei, cara, você se importa de vender esse carro? Seja por um período, ainda um carro mais simples? Eu não vejo problema, né? Ele foi no meu quartel essa semana me agradecer chorando porque ele vendeu o carro e pagou o tio e comprou um carro. Ele falou assim, nem comprou o carro ainda. Ele falou, cara, eu tô tão aliviado de ter ele saído fora disso que ainda nem comprou o carro. Assim. E é interessante que, assim, para nós que lidamos com finanças, é algo simples, mas a pessoa ela tá tão pressionada nesse momento, ela não consegue raciocinar, né? Eu lembro lá no projeto que nós trabalhamos, eu tive a oportunidade de estar com vocês, acho que foi em 2022, não sei, que o projeto, inclusive, que o senhor que fez a gestão dele lá, isso, prestando serviço para a Secretaria de Segurança Pública, nós atendemos ali quantos militares, hein, durante o projeto? Quase 600 policiais. Policiais civis, militares, bombeiros e policial branco. Foi todos. Então nós tínhamos um contato ali com todos da Secretaria de Segurança Pública e nós levamos essa noção para eles. Era bacana justamente o que o senhor está falando, né? Isso. Às vezes assim, a pessoa está tão pressionada naquele momento, ela não consegue raciocinar. E quando ela vem ali conversando com outras pessoas que conseguem ter experiência e repassar uma alternativa, uma solução, que foi isso que o senhor fez, eles conseguem sair, quem sabe, de uma dívida que hoje é pequena, mas se não tomar cuidado, pode consumir todas as finanças, patrimônio e até a vida deles, né? Justamente. Assim, atualmente tem algo que é mais arriscado, que são esses jogos de azar virtuais, os bets, né, o tigrinho. Então, assim, a gente vê que tem gente aí, a gente tem notícia que perdeu o dinheiro de herança da família, R$300 mil, jogando, acreditando que iria ganhar dinheiro. Gente, dinheiro fácil não existe. Tá? Assim, prosperar do dia para a noite é 10 anos. Entendeu? Eu falo que em finanças, curto prazo é 1 ano. Então, se você quer se organizar financeiramente, quitar suas dívidas, faça um plano, faça ali o seu orçamento, aprenda a poupar. Coronel, mas eu ganho muito pouco. Então começa a empreender, porque eu falo o seguinte, quando você faz o orçamento, inicialmente você vai tentar reduzir ali os custos, diminuindo de desperdícios. Tá? Você vai deixar de pagar aquele plano de televisão que você não usa, você vai deixar às vezes de sair para comer fora de casa porque é muito caro, e aí você vai ajustar o seu orçamento. Ajustou, você viu que está ganhando pouco, então vamos buscar rendas extras. Vamos tentar aqui empreender. Eu falo que nada, né, Neto, traz tanto retorno quanto empreender. E eu parabenizo você aqui pela iniciativa do CRI, né, que já vai estar dando esse suporte para quem quer empreender. Então eu falo, gente, não perca essa oportunidade. De graça, isso é coisa que é muito valioso, viu, Neto? E antes da gente entrar, o Arthur estava falando ali que, inclusive, parece que sua esposa fez a inscrição lá no CRI Hub, né? Isso. Eu já quero reforçar o nosso convite. Você que quer receber mentoria, consultoria e treinamento gratuito, pessoal, voltado para a área financeira, para a área de modelagem de negócio, marketing, venda, tecnologia, inovação, lá no meu perfil, @Neto de Paula,
tem o link na bio. Quando você clicar lá, vai aparecer a primeira opção para você fazer inscrição de forma gratuita no CRI Hub. Ele vai ser 95% online, então você não tem desculpa de não participar. E tá aberto, ontem eu tava olhando, Coronel Otávio, a gente tinha 22 inscrições ontem, 22 propostas. E tinha pessoal ali de Brasília, Águas Lindas, Lusiânia, de Cidade Ocidental, tinha realmente... E detalhe, pouquíssimos de Anápolis. Pouquíssimos de Anápolis. Então é um convite que eu faço para você de Anápolis. O que o senhor disse? Minha esposa foi 25ª inscrita. Então, bateu os 25 aí. Que legal. Só com relação à dívida, e trazendo aqui para a perspectiva bíblica, né, que a gente está na rádio cristã, Provérbios 22:7 diz que quem pega dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, se a pessoa que coloca na condição de devedor, ela se sente primeiro constrangida e pressionada em razão daquele comprometimento financeiro. Então, por isso que a gente fala que a sequência de educação financeira, você vai ver ela em todo o livro. E primeiro, organizar a sua mentalidade, né, mudar a mentalidade. Depois, fazer ali um orçamento, fazer quitação das suas dívidas, aprender a poupar. Só depois que você aprendeu a poupar, que resolver a sua ação, aí você vai buscar, então, o que a gente chama de alternativas de renda extra. Eu falo que se você tem uma única fonte de renda, uma única coluna, e aí chega uma pandemia, por exemplo, você fecha seu comércio, você vai ficar em situação de dificuldades, né? Por isso que a questão da reserva de emergência vale tanto, né, Neto, para a vida pessoal quanto para a vida empresarial. Com certeza. Né? Na vida pessoal chamamos de reserva, na empresarial chamamos de capital de giro. Isso, e é a mesma coisa. Justamente. É isso aí, é um lastro de segurança. É a mesma coisa. Mas essa reserva, Neto, ela pode ser tanto para segurança quanto também para aproveitar oportunidades. Né? A gente fala que a pessoa quer começar um novo negócio, ela precisa de um capital básico ali para começar. E muitas vezes a gente tem a questão da oportunidade, do crédito. A gente até fala, Neto, que a única oportunidade que a pessoa seria bom utilizar um crédito para alavancagem. Isso. E um negócio que ela já tem expertise. Então, por exemplo, né, a pessoa já domina ali um comércio e quer passar para um galpão e ela tem um laço e sabe que se aumentar ela vai crescer. Eu até às vezes falo que crescer dói, porque ela vai ter que ter um pouco de coragem, né? Do crescimento. Isso, justamente. Então, aí nesse aspecto talvez seja interessante, porque tem linhas de crédito muito, muito baratas, né, vinculada aí ao CNPJ. Isso. Ótimo. E o senhor falou agora sobre o endividamento da família brasileira, né? Isso. Esse dado ele veio do Serasa, que 80% das famílias estão endividadas, né? Super endividadas. Como o senhor lida muito com a gestão financeira pessoal, tem o ministério lá na igreja de vocês, que vocês rodam, o que o senhor tem percebido, o que o senhor tem achado, o que o senhor tem identificado, por que as famílias brasileiras estão tão endividadas? Um dos grandes vilões da família brasileira é a utilização do crédito. Eu vou citar aqui o cartão de crédito, o crédito consignado, os financiamentos habitacionais e os limites de cheque especial. Fechou, isso mesmo. Porque as pessoas têm acesso a esse crédito fácil e usam eles de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento. E aí sai pegando, né, 10 mil emprestado aqui, 20 mil ali, 30 ali, e acha que as parcelas são baratas, mas no final, quando soma tudo, fica maior do que o seu salário. E aí a conta não fecha, porque ele já não consegue bancar o seu consumo. E ele fica vivendo de cartão em cartão, mês a mês. E aí tem gente que tá nos ouvindo agora falando, nossa, o Coronel tá falando pra mim. Fala, Deus. Mas é por isso que eu falo que assim, o primeiro grande passo, né, é fazer um diagnóstico. Quando a gente procura ali um médico, né, com alguma dor, ele vai pedir para você sinalize a dor, né? Em finanças, você tem que pegar aí uma folha em branco qualquer, e tática não é matemática, né? Você pode pegar um papel qualquer e vai listando. Lista aí, né? A minha água, a minha energia, meu aluguel, o financiamento dá tanto. Quanto que eu tô ganhando? Tanto. Tá menor, né, o valor que eu recebo do que eu gasto, então você tem que equalizar. Vamos tentar cortar alguma coisa aí. E nesse momento de cortar, né, às vezes você pode, eu até falo que uma das estratégias também do degrau abaixo é você associar um bem ou uma receita que você tem para quitar uma dívida. Então tá, você tem lá uma esteira que tá lá só servindo para colocar roupa. Ali no quarto, você não tá usando ela, uma esteira de 2, 3 mil. E tá devendo o cartão de crédito. Meu amigo, bota essa esteira no LX e vende esse negócio e paga ali o seu cartão. Eu dei uma mentoria uma vez para uma menina de Anápolis, que ela tinha uma situação que ela criava tartaruga. E aí a tartaruga dela comia camarão. Eu falei, você come camarão algum dia da sua vida? Camarão? Essa tartaruga tá vivendo bem. Não, e ficava caro, ela gastava, sei lá, uma grande parte do salário. Outra situação, né? Tinha lá uma coleção de videogames, né? Eu falei, você precisa dessa coleção? E esse negócio é um negócio caro. Você pode fazer muito dinheiro com isso. O pessoal vendeu ali uma parte, deixou uns 2, 3 pro filho usar, e eles fizeram uma viagem pra praia. Eu nunca tive que ir da praia, né? Olha só. Eu falo que experiências de vida são melhores que coisas que a gente compra. E outra coisa, e trazendo para a perspectiva cristã, né, Neto? O problema do dinheiro é onde ele está, né? O dinheiro não pode estar no coração. A gente tem que aprender a usar as coisas e amar as pessoas. Muita gente faz o contrário. Muitas pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Aí a lógica inverteu. Eu falo que a única pessoa que encontrou com Jesus Cristo e saiu triste, você lembra quem foi, Neto? O jovem rico.
ele teve um encontro com Jesus, Jesus pediu para que ele abandonasse, né, ali, doasse, e ele virou as costas, saiu, nunca mais foi citado na Bíblia. Então, assim, nesse momento, é por isso que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque concorre com Deus, é uma entidade, é mamão. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não ocupe o nosso coração. E quer uma receitinha para poder vencer isso, né? Generosidade. A generosidade, Neto, é a vacina contra a ganância e a chave da prosperidade. Eu falo, meu amigo, você quer prosperar, você quer abençoar, você quer prosperar na vida, né? Ou se você não quer ser uma pessoa gananciosa, seja generoso. Eu conheço pessoas que têm, né? O cara tinha 3 casas no condomínio, 2 fechadas onde ele morava, e ele não permitia que o irmão morasse em uma para não acabar com a casa. Ele fala, cara, casa vazia estraga mais do que casa ocupada. Isso é né? verdade. Mas porque o coração da pessoa está nas coisas. E a gente tem visto, então, pós-pandemia, né? Teve muita situação de inventários, que famílias foram destruídas porque as pessoas estavam com amor nas coisas. E aí você vê que a pessoa deixou de ter um relacionamento com o irmão, convivência com a família, porque teve uma briga por conta de uma taxa de cartório que não foi dividida da forma que ele achou que seria o correto. Então, assim, eu falo que quando você, dentro daquela métrica financeira, e tem lá no 5 Segredos da Riqueza, tira lá um percentual do seu salário para abençoar pessoas, você está tirando o amor ao dinheiro do seu coração e você está abrindo uma chave para que Deus te abençoe mais. Porque você nunca vai vencer Deus na capacidade dele te abençoar. Bruno Tyler, você falou isso muito sobre o endividamento, né? Então eu quero conversar com você em 2 cenários. Certo. Vamos imaginar que o nosso ouvinte aqui, você ouvinte que está almoçando ou está preparando o almoço, está saindo do serviço, está no Uber, nossa audiência é muito forte no Uber, Israel. Então você que está nos ouvindo, presta atenção aqui. Às vezes pode ser o seu cenário, a sua situação. Eu quero trabalhar aqui 2 cenários. Um cenário é daquela pessoa que não está endividada. Não está endividada. Certo. Qual é a orientação do Senhor para que ela não entre em dívidas? Primeiro, aprenda a poupar e forme uma reserva de emergência ou de segurança. E coloca ali, os educadores falam aí, 3 a 6 meses o seu custo de vida. Eu digo que hoje, né, se tiver ali 5 a 10k numa caixinha ali do Nubank, né, falando do Nubank aqui, né, do roxinho, mas já vai estar rendendo, em caso de necessidade, ele vai poder ter acesso. Porque para que ele tenha essa reserva, ele pode pensar em outras alternativas de renda, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um lote lá de esquina, na avenida comercial, e a esquina tem lá um cômodo que está fechado. Aluga aquela esquina para um comércio e tem ali uma renda passiva, né? Você gosta muito de falar sobre isso, né? Sobre rendas passivas, né? E aí a pessoa começa a ter ali uma renda de 800 mil reais, mas que já paga a compra, já paga água, energia. Ajuda no orçamento da empresa, Justamente. né? E agora o outro cenário. E pode ser a situação de alguém que está nos escutando. Pessoal, olha que riqueza está sendo a nossa informação. Olha que riqueza está sendo o nosso programa hoje. Imagina o cenário que a pessoa está endividada. Certo. O que o senhor sugere para ela fazer, para ela tentar sair dessa situação? Primeiro ponto, Neto. Posso... Porque eu acho que vai responder... Opa, maravilha. Tem um áudio aí, ao vivo? Ela é uma mensagem. Até pediu para não ser identificada, mas vou ler o contexto. Boa tarde. Estou no mercado há quase 3 anos. Hoje me vejo sem capital para investir e recentemente tive que mudar de endereço e isso tem aumentado meu desafio. O que fazer? Já estou aplicando esses cortes e também já desfiz alguns bens, mas continuo apertada financeiramente. Atualmente não devo nada em banco, graças a Deus, mas também não tenho capital. Aí ela pediu para não ser identificada. Ótimo, maravilha. Quero agradecer a participação, tá? Coronel Tyler, isso é fantástico. Essa é a nossa proposta. Isso aí é a nossa melhor entrega. É que o conteúdo que nós estamos transmitindo tem tocado o coração, a mente e principalmente a ação dessas pessoas. Pode ficar à vontade. E nem respondeu ainda e ela já tá mandando. Gosto do programa, vocês estão de parabéns. Obrigado. Bacana, obrigado. Vamos pegar primeiro esse exemplo que você citou, da pessoa que está endividada e não é empresário, né? Então, assim, ela vai ter que listar ali as suas dívidas, né? Colocar no papel aquilo que ela está devendo. E eu digo, né, que uma grande estratégia é você atrelar uma dívida a uma possível solução. Então, por exemplo, deve 2 mil de cartão, tem lá a esteira, como eu citei, vende a esteira e já não desvia o foco do dinheiro. O dinheiro tem que ter alvo, entendeu? Tem o meu 13º, tem minhas férias. Para cada dinheiro que entrar, você vai alinhar que está uma dívida. Aí, assim, eu falo que tem um certo momento que você vai ter que ter os pés no chão para ter humildade. Por exemplo, eu vendi uma casa, um sobrado com piscina, né, que eu pagava ali uma parcela muito alta para poder ajustar. E aí muitas pessoas na época, né, até falavam, mas você quebrou? Não, agora eu estou me ajustando, né? Então, assim, vai exigir um pouco de humildade. Feito isso, você vendeu algumas coisas e não conseguiu ainda resolver, uma grande sacada é trocar linhas de crédito mais caro por linhas de crédito mais barato. Então, por exemplo, a pessoa fez lá um crédito pessoal de 6% ao mês, né? Aqueles que são sem garantia, né? Primeiro ponto, faça ali um cadastro no Serasa, uma parcela que vai ajustar o seu orçamento. E quanto mais você demora a resolver sua situação com o banco, mais complicado e complexo fica a sua vida financeira. Justamente. Coronel Tyler,
nós estamos partindo aqui pro final e eu gostaria só que o senhor desse uma orientação para a pessoa que participou com a gente, né? Israel, você consegue ler para nós novamente aí? Vamos lá então. Ela começa introduzindo assim: estou no mercado há quase 3 anos, hoje me vejo sem capital para investir. E recentemente tive que mudar de endereço, isso tem aumentado o meu desafio. O que eu faço? Já estou aplicando esses cortes e também já desfiz de alguns bens, mas continuo apertada financeiramente. Atualmente não devo nada em banco, graças a Deus, mas também não tenho capital. Neto, o empresário ele tem algumas vantagens competitivas. A partir do momento que ele tem, possivelmente a nossa ouvinte tem um CNPJ, ela pode ter acesso a linhas de crédito baratas e com um prazo para começar ali a pagar, a dar entrada, né, nos pagamentos. Por exemplo, né, a gente tem linha de crédito aqui, a pessoa começa a pagar depois de 2 anos. Um amigo meu agora recebeu a proposta de um banco, acho que o Banco Safra, sem fazer propaganda, mas de R$200 mil para que ele começasse a pagar daqui 2 anos, né, com parcelas mensais a uma taxa subsidiada de 0 alguma coisa. Então, assim, essa alavancagem nesse aspecto que vai trazer retorno financeiro, que ela já sabe como que é o negócio dela, até pode ser feito, né? Porque ela vai pegar, por exemplo, um crédito de 100 mil e vai colocar em mercadoria que vai virar 300, 400, 500k. E talvez ali por um período eles vão dar ali um prazo de vacância. Diferença na vida dele? Né? Eu creio que grande parte dos ouvintes estão na condição de endividamento, né? E o endividamento ele tem algumas consequências, né? Gera depressão, ansiedade, em alguns casos mais graves, né? O suicídio. E aí eu digo que lá em 2 Reis a gente vê uma grande parábola, né, da viúva, que o marido morreu e estava endividado, e as pessoas quiseram levar o seu filho, que ela buscou um profeta, e o profeta falou, né, vá para o seu quarto em secreto, ora e pega vasilhas vazias, e o azeite multiplicou. A gente tem algumas lições nessa passagem bíblica, né, de que primeiro a gente precisa de conselhos, de pessoas sábias. Muitas vezes o inimigo, né, e essa situação de endividamento faz que a pessoa fique cega, que não perceba a realidade. E aí, depois e a Bíblia fala sobre conselho, a gente tem que buscar conselho de pessoas sábias. A pessoa também tem que ter muita fé de que Deus é o nosso provedor, Ele é soberano, e que cabe a nós, fiéis mordomos, termos atitude na vida. Não adianta só sonhar com a vida melhor, sonhar com coisas diferentes, se você não tem atitude. Então é oração, né? Orar mais ação. Isso. Entendeu? Então, assim, e crer que Deus faz o impossível na vida das pessoas, né? Como cristão, a gente vê que milagres acontecem. Eu faço um trabalho lá de jejum financeiro com os nossos alunos do CRAU, que eles, durante um período do mês, eles vão gastar somente tipo R$100 por dia, e nesse período eles não fazem grandes aquisições. E muitos deles, né, que tinham o sonho de às vezes comprar um celular, recebem milagrosamente um celular de presente, porque confiaram em Deus, né? Eles entregaram, você falou muito bem, o caminho, né? A Bíblia é o manual do ser humano, principalmente Provérbios e Eclesiastes, que são os livros da sabedoria. Então eu deixo aqui uma palavra de fé para as pessoas, que Deus sempre vai direcionar para aquilo que é a vontade dele. E você vai sentir sinais. Qual que é sinal? Se traz paz, né? A nossa ouvinte que pediu aqui uma orientação, né? Por exemplo, ela foi lá num banco e o banco ofereceu para ela um dinheiro que é um capital de giro. Ela vai para casa, ora e sente no coração. Se sentiu paz, vai e faz. Maravilha, esse é o grande recado que o Coronel Tali deixa para nós. Se você sentiu paz no seu coração, consultou o nosso principal consultor, que é o Deus de Israel, siga em frente. Coronel Tali, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu rico conhecimento que o senhor compartilha conosco, assim como o senhor. Então, com Deus. Valeu, Neto. Abraço.